Estamos de volta e o tema da entrevista de hoje é sobre o E-Social, instituído pelo governo federal. E quem está conosco é Rômulo Borges Araújo, que é membro do Grupo Nacional de Trabalho do E-Social e servidor do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, segunda região. Rômulo, seja bem-vindo ao programa. Prazer estar aqui no Justiça e Cidadania, tirando dúvidas sobre o E-Social. Rômulo, o E-Social a gente vê nas divulgações, enfim, mas para a população entender o que vem a ser o E-Social instituído através de um decreto presidencial. O E-Social, ele faz parte do SPED, né, da escrituração digital, que o governo federal instituiu desde 2010. O E-Social especificamente, ele foi instituído pelo decreto 8.373 em 2014. E ele trata de todas as relações de trabalho, relações fiscais e previdenciárias dos servidores e dos empregados das empresas privadas. E ele trata disso, mas como é que ele vai funcionar na prática? Os órgãos terão que alimentar um sistema? Como é que funciona isso? A ideia é que todos os órgãos e empresas privadas passem a enviar suas informações fiscais e previdenciárias através do E-Social. Então, o que é que o decreto diz? Ele diz que a partir de 1º de janeiro de 2018, todas as empresas privadas que faturam a partir de 78 milhões já têm a obrigação de mandar suas folhas de pagamento, suas informações fiscais e previdenciárias via E-Social. E todos os órgãos públicos a partir de 1º de julho de 2018. Essa é a ideia do E-Social. É que todos os órgãos, né, e todas as empresas privadas, de uma maneira genérica, passem a informar mensalmente as suas informações fiscais e de folha de pagamento direto na base de dados do governo federal. Isso independe do porte da empresa, por exemplo? Isso independe do porte da empresa, né? A partir de 1º de julho, até o MEI, que é aquele pequeno Sim. empresário, ele tem a obrigação de enviar os seus dados via E-Social. Então todos os órgãos públicos também? Todos os órgãos públicos, todas as empresas públicas e privadas. O que muda é a questão do valor. 1º de janeiro de 2018. Todo mundo que fatura acima de 78 milhões, pode ser inclusive uma empresa pública, e a partir de 1º de janeiro de 2018, todos os órgãos públicos, os MEI, qualquer empresa, independente do seu faturamento. Isso, logicamente, inclui a Justiça do Trabalho. Hoje a Justiça do Trabalho, por meio do CSJT e os TRTs, também terão que adotar. Isso, a Justiça do Trabalho, que se inclui ali nos órgãos federais, né, obrigatoriamente também tem que enviar essas informações via E-Social, né? Nós, como Justiça do Trabalho, se tornamos assim grandes parceiros do Comitê Nacional. Então nós temos uma campanha e um trabalho que é seminário do E-Social na Justiça do Trabalho, e temos feito isso em quase todos os estados do país. E você tem sido muito requisitado pelos tribunais, né? Até para conseguir agenda, que o Rômulo ele veio a Rondônia exatamente para fazer um curso aqui com vários setores envolvidos, né? Do TRT de Rondônia e Acre. Então você está passando, é importante, você participa do comitê e tem quantos membros desse comitê e como tem sido dividida essa tua agenda pelo país? O comitê, o Grupo de Trabalho Nacional, que foi instituído pela Receita Federal, são 90 servidores de todo o país, né? E aí eu represento perante o Grupo de Trabalho, eu represento a Justiça do Trabalho, né? Através da segunda região e através do CSJT. Então a gente monta um determinado tribunal ou mesmo um governo do estado, faz um convite ao comitê gestor, o comitê entra em contato comigo. Quando é na Justiça do Trabalho, é organizado por mim. A gente, né, consegue fazer toda a estruturação do evento, coloca a programação, faz os convites. Esses eventos são todos gratuitos, na realidade é um evento para a gente divulgar o E-Social, para a gente fazer os órgãos públicos entenderem. E quando a gente promove esse evento, ele não é exclusivo para a Justiça do Trabalho. A gente abre para todos os órgãos daquele estado, daquela capital, ou mesmo de outros órgãos, né? Há um mês atrás nós fizemos um evento desse em parceria, o TRT do Mato Grosso do Sul, junto com o governo de lá, e nós colocamos 900 servidores no auditório. Foi o maior evento que a gente já fez.
na divulgação do e-social. Porque é importante, porque é uma questão que não é facultativo. Né? Não é facultativo. É imperativo. Ele é imperativo, ele é obrigatório. Né? E então, assim, qual é a ideia da Justiça do Trabalho junto com o comitê? É divulgar isso para os órgãos públicos, né? E mesmo as empresas privadas, quando a gente faz esse evento, se tem alguém que procura se inscrever, é liberado também. Então, nós temos alguns eventos programados, né? Nós vamos fazer um em Salvador, dia 3 de outubro, depois a gente faz dia 17 de outubro em Natal, né? A gente tem um programado dia 10 de novembro em Belém do Pará, e em dezembro a gente encerra esse ciclo de palestra no estado do Amazonas, só ainda não temos a data definida. Olha, então realmente é muito importante, você que é empresário, você que é de órgãos públicos, enfim, prefeituras e demais órgãos, é importante estar ligado nisso porque tem prazo, né? Não, tem prazo, tem multa, tem principalmente para as prefeituras, o pessoal que precisa de CND, que precisa comprovar a sua parte legal, é muito importante porque realmente, assim, todos os órgãos que compõem ali o comitê gestor, eles vão ter acesso às suas informações, ou às nossas informações, falando como órgão público ou empresa, mensalmente. Então, a ideia ali no futuro do comitê é que aquelas obrigações fiscais, que a gente chama de obrigações anuais, como DIF, RAS, GFIP, CAGED, todas elas vão deixar de existir, né, ao longo do prazo, e tudo vai passar a ser informado pelo e-social. Então, a partir de 1º de julho, quando a gente começar a enviar os dados pelo e-social como órgão público, ou 1º de janeiro como empresa privada, a partir daí essas obrigações que já existem, que são obrigações fiscais, elas vão passar, a partir de um determinado ponto, elas vão deixar de existir. Então, aos poucos, vou dar como exemplo, eu entro em 1º de julho. 3 meses depois, provavelmente, eu não vou mais precisar informar a GFIP. E assim por diante. Uma alimentação automática. Uma alimentação automática e deixar de enviar algumas informações também. Vai sair uma tabela de cada órgão dizendo, olha, a partir de janeiro de 2019 você não precisa mais informar isso porque já está no e-social. Né? E ali no futuro, o e-social vai ser o grande banco de dados, né, do governo federal. Bom, então nós vamos para um breve intervalo, a gente continua aqui, eu estou conversando com Rômulo Borges de Araújo, que ele é membro do Grupo Nacional de Trabalho do e-social, que foi instituído pelo governo federal e é lei que a partir de início de 2018 tem que ser cumprido por todos os órgãos e empresas públicas e privadas. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com Rômulo Borges de Araújo. Ele é membro do Grupo Nacional de Trabalho do e-social. Então, no primeiro bloco, ele explicou uma série de questões com relação ao que é o e-social, como vai funcionar. E agora, Rômulo, eu gostaria de saber o seguinte: hoje, isso muda alguma coisa na vida, por exemplo, do empregado? A implantação do e-social a partir de janeiro? Muda na vida das empresas, dos escritórios de contabilidade, né, e dos órgãos públicos. Na realidade, é aquilo que eu vinha falando antes, e para explicar melhor, o que a gente informava uma vez no ano, fazendo uma correlação com o imposto de renda, eu vou informar todo mês. Então, todo mês, quando eu fizer o pagamento de um servidor, de um empregado, até o dia 7 do mês seguinte, eu tenho que mandar a minha folha de pagamento para a Receita Federal, para todos os órgãos que participam ali do e-social. É como se eu tivesse todo mês mandando as minhas informações para que os órgãos já fizessem uma validação. E se eu mando alguma informação inconsistente ou de forma errada ali, o próprio e-social já me devolve dizendo, olha, aquele evento, aquela informação que você me enviou, ela não está conforme as regras do e-social. Né? E uma coisa para a gente deixar muito claro, o e-social, ele não muda a lei, ele faz a gente cumprir a lei de uma maneira mais rápida. Não houve nenhuma mudança de previsão legal. O que existe é que a gente agora, tanto como órgão público, como empresa privada, vamos respeitar as instruções normativas da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, a tempo. Né? A gente tinha um delay ali, que era de um ano, quando eu mandava a DIF, o informe de rendimento, o meu imposto de renda, eu tinha um ano para trabalhar e fazer os meus acertos. Agora eu estou mandando, eu costumo brincar que eu mando uma DIFzinha, uma RAIzinha,
todo mês eu tô fazendo isso. Né? Porque a bem da verdade é que é otimizar o uso da tecnologia, né? Isso, é otimizar, centralizar e facilitar. E facilitar, na realidade, nesse primeiro momento, a gente não vê melhoria, mas a longo prazo é bom para o servidor, é bom para o empregado, porque a gente vai ter uma base de dados única do governo federal. Então, você imagina assim, daqui a um período, quando você for se aposentar, ou se você tem um acidente de trabalho e você precisa recorrer ao governo, você não vai precisar ficar fazendo processos para provar. Já existe todos os seus dados, né, eles vão estar ali dentro da base do e-social. Alguns auditores costumam dizer que é uma caixa d'água que a gente vai construindo aos poucos e vai chegar um momento que ela tá cheia ali com todos os dados de maneira verídica, porque eles vão ser verificados mês a mês por todos os órgãos. Então, o grande parceiro desse projeto é o Serpro, né, que está desenvolvendo tudo isso, tem uma capacidade enorme de armazenamento de dados, e é uma mudança de paradigma, é uma mudança de processo de trabalho, é uma mudança de olhar toda essa estrutura de dado realmente do governo federal. E com vistas lógico que a Justiça do Trabalho, que é coordenada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o TST, quer dizer, como tem sido, no caso, por parte do CSJT, esse comprometimento também, e na verdade, esse apoio, né? Olha, o CSJT, através do ministro Ives, tem dado todo o apoio ao comitê. Haja visto que agora, semana que vem, a gente vai fazer um grande evento no plenário do TST. A abertura é pelo ministro Ives, é um evento dentro da Justiça do Trabalho, voltado para o e-social, são 600 participantes. Né? O Comitê Gestor Nacional, né, vai estar todo lá palestrando, então nós temos já mais de 15 auditores fiscais. A abertura do evento vai ser feita pelo ministro Ives, né, e o ministro Ives tem recomendado em todas as reuniões que todos os tribunais se dediquem à implantação do e-social. E tanto que tem uma cartilhazinha que a gente vai mostrar, né? Uma cartilhazinha que, essa cartilha tem todas as dicas de implantação, né? A ideia dessa cartilha, quando nós montamos a Justiça do Trabalho, é orientar não só quem é da Justiça do Trabalho, mas qualquer órgão público ou qualquer empresa privada. Então ele tem dicas do que você tem que fazer no primeiro momento, como eu tenho que trabalhar e implantar o e-social dentro da minha empresa, dentro do meu órgão público. Como proceder. Na verdade, é importante ter essa cartilhazinha, né? Qualquer coisa vai lá, consulta rapidinho. Isso, assim, na realidade, se você entrar no site do e-social hoje, a gente tem lá o manual do desenvolvedor, o manual de todos os layouts e o manual de orientação do e-social, que a gente chama de MOIS. Então, totalizando isso, a gente tem 500 páginas ali para que a gente possa estudar. E aí, como dica de quem está envolvido no projeto, né, há algum tempo, e assim, parceiro realmente do comitê, eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer como empresa ou como órgão público é fazer a qualificação cadastral dos seus servidores e do seu empregado. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que você faz a qualificação cadastral, é através da página do e-social, você entra lá, tem alguns dados específicos que você tem que enviar do seu servidor ou do seu empregado. Isso você envia através de lote, ele recepciona até 10 mil servidores ou 10 mil empregados de vez, e ele lhe devolve dizendo se ali tem inconsistência ou não. Sim. Por isso que assim, a gente se apaixonou pelo projeto, né? Porque você sabe que mesmo antes de enviar, o comitê já está dando a oportunidade de mostrar se o seu cadastro, a sua base cadastral tem erro ou não. Para não ficar inconsistência geral, quer dizer, já vai detectando e arrumando. Exatamente. Então você faz ali, você manda o quê? Nome, o NIS, que é o PIS, PASEP, o CPF e a data de nascimento. Você envia aquilo ali. Se você enviar por lote, é mais ou menos com 24, 48 horas, ele lhe devolve, dizendo quais são os erros ou não. E se você fizer individual, questão de 2 minutos, você já recebe o retorno do arquivo. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer como empregador, como diretor de órgão público, para dizer assim, eu iniciei o meu trabalho no e-social. Rômulo, para a gente terminar, então, esse seria, na prática, o primeiro passo? Na prática, o primeiro passo, qualificação cadastral do seu empregado ou do seu servidor, usando esses 4 dados que eu citei. Você entra na página do e-social,
envia e ele lhe dá um retorno dizendo aonde é o erro e qual o órgão que você tem que procurar, já tem essa facilidade. Então, se eu tenho um problema no CPF, ele me devolve dizendo, procura a Receita Federal. Se o meu problema é no NIS ou no PASEP, ele vai dizer, procura a Caixa Econômica, o Banco do Brasil ou o próprio INSS através da... Você liga e agenda o atendimento. Aí no seu vídeo aí está o site para você acessar e conhecer e ver e tirar as dúvidas com relação ao E-Social. Rômulo, obrigado pela sua participação no programa. Obrigado a vocês. Estamos à disposição aqui para colaborar com quem tem interesse em implantar o E-Social. Muito bom. Obrigado também a você pela audiência. Eu conversei no programa de hoje com Rômulo Borges Araújo. Ele é membro do Grupo Nacional de Trabalho do E-Social, que foi implantado pelo governo federal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.